Então, pessoal, falar sobre Fibonacci, tá? É uma ferramenta que eu acho uma das principais aí para quem opera o mercado através de gráfico, tá? É uma ferramenta que eu utilizo bastante. Eu acho que é indispensável a pessoa entender bastante os fundamentos dessa ferramenta, saber a aplicação prática, tá? Não vou passar aqui história falando como foi criado, por que foi criado, tá? Vou procurar aqui uma abordagem bem simples, tá? Voltada mais para o dia a dia, que a gente costuma ver realmente acontecer. Não adianta a gente ficar aqui enchendo um monte de história e perder tempo com o que realmente a gente vai usar, tá? Quem tiver interessado em saber as curiosidades e tal sobre o assunto, tem muito tema aí nas redes sociais, na internet, beleza? Então vou falar sobre Fibonacci, tá? Vou falar sobre retrações e projeções, tá? O que seria isso aí, tá? As retrações, pessoal, a gente vai procurar níveis de suporte e resistências após correções, tá? Vou explicar detalhadamente isso. E as projeções, a gente também vai procurar níveis de suporte e resistências, tá? Após movimentos, e a gente vai projetar possíveis alvos das entradas, tá? Eu vou explicar isso aí detalhadamente para vocês. Deixa eu apagar aqui para não poluir mais. Tá, antes de eu explicar Fibonacci, eu vou explicar aqui um conceito bem básico, tá? Para vocês entenderem o seguinte, pessoal, o mercado, tá? Ele não anda numa linha reta, certo? O mercado anda em movimentos de expansão, contração, expansão, contração, expansão, contração, tá? Tem até estudo, né, sobre esse tipo de movimento. Quem gosta aí sobre Elliott, né, tem as contagens de onda de Elliott e tudo mais. Eu não vou entrar nesse assunto. O meu objetivo aqui hoje é Fibonacci, tá? Por mais que a gente veja, pessoal, uma tendência bem definida, aqui é uma tendência bem definida, mesmo nessa tendência definida, o mercado anda em movimento de expansão e contração, né? No caso aqui é uma tendência de baixa, né? Ela é caracterizada por quê? Topos e fundos ascendentes, certo? Uma tendência de baixa é caracterizada por topos e fundos ascendentes, que a gente consegue traçar aqui, né, uma linha de tendência de baixa. E uma tendência de alta é caracterizada por topos e fundos ascendentes, tá? Por mais que esse movimento seja um movimento ascendente, é um movimento que faz expansão, contração, ok? Então esse conceito simples de expansão e contração é o que a gente vai usar primeiro para procurar níveis de retração. Quando o mercado faz uma expansão, certo? Em algum momento, ele vai fazer um movimento corretivo dessa expansão, que seria o quê? Essa força atuante realizando lucro, né? Descansando desse movimento. Então, esse descanso seria a retração do movimento, certo? Então, quando o mercado faz esse movimento de expansão e depois faz uma contração, é onde a gente vai procurar o quê? Pegar aqui a ferramenta de retração, ok? Para a gente procurar operações nessas regiões de suporte, né? No caso, uma tendência de alta, a retração a gente vai usar como suporte, e se for uma tendência de baixa, a gente vai usar níveis de retração como resistência, certo? Só que eu quero passar um conceito para vocês, que eu vejo muitos professores explicando em retrações, só que o meu operacional, pessoal, não vou dizer que é certo e que é errado, que alguns professores eu vejo explicando. O meu operacional é o seguinte: quando o mercado, um exemplo, pessoal, o mercado faz uma expansão, posso até traçar aqui, peraí. O mercado faz uma expansão,
faz uma contração, beleza? Eu vejo muitos professores explicando que quando o mercado atinge, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, pessoal. Quando o mercado atinge um nível de retração ou de 50%, ou de 38,2%, ou que seja uma correção mais profunda aqui na retração de 61,8%, eles já costumam deixar o que aqui, ó? Uma ordem de compra, no caso aqui, acreditando que o mercado possa fazer o que aqui, ó? Rejeitar essa região, ok? Rejeitar essa região um desses níveis de retração e voltar a subir. Só que a gente que tem mais experiência de mercado, a gente que acompanha mais tempo o mercado, a gente vê que muitas vezes esses níveis de retração, que seja... Deixa eu apagar aqui, pessoal. Primeiro nível, tá? Ele fez um movimento de expansão de alta. Então, o primeiro nível de retração é porque eu apaguei aqui os níveis para não poluir tanto. Deixa eu acrescentar aqui um momento, pessoal, rapidinho, para poder ficar mais fácil eu mostrar para vocês. Deixa eu acrescentar os níveis aqui de FIBO. Eu não gosto muito de trabalhar com esses níveis de FIBO porque eu acho que fica muito poluído, tá? Mas a título educacional eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui, porque... Então, olha só. Certo? O mercado fez esse movimento de expansão. Tá? O primeiro nível de retração é o nível de 38,2. Tá? Eu uso apenas esses três níveis. Tem traders que usam outros níveis de Fibonacci. Eu prefiro esses três níveis, né? Inclusive 50% não é um nível de Fibonacci. É uma razão áurea. Mas eu gosto bastante de trabalhar e o mercado respeita bastante esse nível de retração. Então vamos lá, pessoal. O mercado fez um movimento de expansão, ok? O primeiro nível de correção é a retração de 38,2, que eu gosto muito para pullbacks, tá? Que eu gosto muito de usar para pullbacks, quando a média móvel de 9 vem por baixo. Ele costuma, essa primeira retração, tá na proximidade da média móvel de 9, ok? Quando o mercado faz uma correção mais profunda, aqui ó, em 50%, tá? Em 50%, a maioria das vezes a média móvel de 20 períodos vai estar mais próximo desse nível de retração de 50%. Tá? Isso não é regra, pessoal. Isso vai depender da velocidade que essa tendência vai ser formada. Tá? Mas uma tendência mais moderada, a maioria das vezes vai ser esse cenário. Tá? A primeira retração, a proximidade da média móvel de 20, de 9 períodos, está no primeiro nível de 38,2. No segundo nível, que seria 50%, a retração de 50%, a média móvel de 20 vindo por baixo. Tá? E quando o mercado faz uma correção mais profunda, trabalhando abaixo desse nível de... nessa região do nível de 61,8 e 50%, possivelmente ele já vai estar trabalhando abaixo da média móvel de 20 períodos. Tá? Isso é uma noção bem básica, tá? Isso aí a gente vê no dia a dia. Quem não tem tanta prática nessa leitura, comecem a observar isso que vocês vão perceber isso, tá? Primeiro nível de retração, proximidade da média móvel de 9. Segundo nível de retração, proximidade da média móvel de 20. Tá? Terceiro nível de retração, muitas vezes trabalhando abaixo desse conjunto de médias. Tá? Quem usa a média móvel de 50, possivelmente, se o mercado estiver numa super trend, tá? A média móvel de 50 possivelmente vai vir aqui por baixo, servindo como suporte, ou até, deixa eu apagar aqui, ó, ou até algumas vezes mais próximo aqui já do nível de 61,8. Beleza? O que eu quero mostrar para vocês, pessoal, uma visão minha, tá? Uma visão minha prática
Não que seja a única razão do mercado, como eu falo sempre para vocês, tem várias formas de avaliar o mercado, tá? E não quer dizer que uma única só forma funcione. Mas o que eu tenho visto para mim nesses anos é o seguinte: o que eu não utilizo muito para o meu trade system é a forma que eu vejo alguns professores explicando, tá? Não que seja uma forma incorreta ou correta, tá? Eu digo que para mim, para o meu operacional não serve. Se está servindo para o operacional dele, show de bola, tá? Inclusive os meus mestres, da onde eu venho buscando conhecimento esses anos todos, tá? Não usam esse tipo de leitura. O que seria, pessoal? O mercado faz um movimento de expansão, faz uma contração, ok? Eu vejo muitos traders, né, já colocando uma ordem aqui, ó, de compra. Ó, o mercado não vai aceitar. Deixa eu apagar aqui. Não vai aceitar. O que eles fazem, pessoal? Eles colocam uma ordem de compra numa região de retração de Fibonacci, acreditando do mercado fazer isso aqui, ó, continuar a tendência anterior. Só que a gente vê muitas vezes esses níveis sendo rompidos, porque a gente não tem certeza se essa região de suporte vai ser respeitada pelo preço ou se o preço vai fazer isso aqui, ó. Certo? Se o preço vai romper essa região de suporte e esse cara que colocou uma ordem aqui, ó, ele vai ficar com o stop dele solto. Então, para mim, se eu for pensar numa operação de pullback visando um nível de retração de Fibonacci, tá? Por mais que venha confluência aqui, pessoal, por mais que venha confluência, seria confluência. A gente tem uma média, a gente tem uma média móvel, tá? Por aqui por baixo. Eu acho mais seguro, tá? Mais seguro o trader ele esperar uma confirmação nessa região, tá? Onde ele tenha um ponto de stop técnico, ok? Que seja um candle de rejeição, né? Um candle onde houve o que aqui? Uma defesa compradora dessa região, né? A gente já estudou anteriormente que pavios, né? Pavios indicam o que? Rejeição. Aqui houve uma força atuante compradora defendendo essa região de suporte. Então eu acho mais interessante o trader esperar o que? Uma confirmação de modo que ele tenha um ponto de entrada, ok? E um ponto de stop. Porque se ele coloca uma ordem de aqui acreditando que o comprador vai defender essa região, ou o vendedor, né, no caso se for uma tendência de baixa, que ele vai confirmar essa defesa compradora ou vendedora, ele fica com o stop aqui solto. E acontece o que? Ele vai botar o stop pelo financeiro. Porque ele não tem um ponto técnico de stop aqui a princípio, né? Então se ele coloca um stop aqui, ele vai colocar um stop assim, ah, eu aguento perder, um exemplo, 7 pontos. Tá? 7 pontos é onde eu aguento a correção do mercado até eu estopar. E a gente vê muitas vezes, né, que eu já expliquei para vocês, que o stop tem que ser em ponto técnico. Porque se a gente coloca um stop pelo financeiro, muitas vezes a gente vai tomar uma violinada, certo? Então aqui, ó, fica bem difícil colocar o stop. Então assim, pessoal, o que eu venho acompanhando, o que eu venho estudando, o que eu venho analisando, eu acho mais interessante a gente pagar uma entrada um pouquinho mais cara, né? Porque se a gente pega aqui num ponto de retração, talvez o nosso ponto de entrada fique mais barato em relação ao stop do que se a gente esperar uma confirmação de um candle, né? Que seja aqui um exemplo, um padrão que eu gosto bastante, o que? Nesse caso aqui, um Bull 180, né? Aqui um exemplo, vamos colorir aqui para ficar mais claro para vocês. Que seria o que aqui, ó? Um candle negativo, né? Também, calma aí. E depois o que?
um candle positivo aqui, ó, um Twin Towers, né? Um Bear 180, podem chamar da forma que quiserem, ok? Não sei se está tão claro aí, porque eu estou com o gráfico aqui um pouquinho minimizado, deixa eu dar um zoom, né? Então esse cenário aqui, pessoal, seria um cenário que a gente aguardaria uma confirmação do movimento, tá? De modo que se a gente pensasse em colocar uma ordem aqui, acreditando nesse nível de retração como suporte, a gente estaria meio que vendido, né? Assim que eu vou falar assim, a gente estaria descalçado, porque a gente não tem garantia, pessoal. Por mais que os níveis de retração de Fibonacci sejam algumas vezes, não é regra. Deixa eu dar uma beber água aqui, pessoal. Nada no mercado financeiro, pessoal, é regra, né? A gente trabalha com parametrização. Então não quer dizer que aquela região que foi testada, o mercado vai respeitar. Ele pode romper, né? No caso, romper até os 3 níveis de Fibo e vir testar aqui o fundo do movimento. Ok? Então, assim, a minha forma de trabalhar é esperar uma confirmação desses níveis de suporte e resistência. Tá? Então, vamos procurar aqui exemplos práticos no gráfico para eu estar ilustrando para vocês isso aqui que eu passei. Tá? Deixa eu apagar aqui. Ok? Deixa eu apagar aqui também, pessoal, os níveis de retração de Fibonacci, porque eu não gosto, porque fica muito poluído e acaba tendo que traçar na posição certa. E se você tiver sem os níveis, você pode traçar tanto de baixo para cima, de cima para baixo, que vai dar no mesmo. Posso explicar isso aí depois, tá? O que seria esse traçar no mesmo. Olha aqui, pessoal. Vamos observar aqui esse movimento de alta, tá? A tendência de alta aqui definida, ok? Topos e fundos ascendentes. O que é aqui? O mercado fez um movimento de expansão. O que a gente faz? Pega a ferramenta de retração entre mínima e máxima, tá? Eu vou traçar do movimento intradia, ok? Se o caso da minha leitura for baseado em day trade, tá? Mas se vocês forem operar prazos maiores, a leitura é a mesma, tá? No caso aqui, como eu estou passando uma leitura de day trade, eu vou usar o movimento intradiário, tá? Entre a mínima da abertura, entre a mínima do que o mercado marcou no dia de hoje e a máxima desse movimento de expansão. Aqui. Então vamos aqui, ó, pessoal. Entre essa mínima e essa máxima aqui, ó, tá? Deixa eu dar um zoom. Entre essa mínima e essa máxima, a gente vê que o mercado veio testar o quê? A retração de 61.8, tá? Desse movimento de expansão. E aqui era uma região de fundo anterior, tá? A gente percebe, pessoal, como eu vinha falando para vocês, o que? Aqui, ó. Primeira retração, média móvel de 9 períodos. Segundo nível, proximidade da média móvel de 20 períodos, né? Na retração de 50. E 61.8, o mercado costuma perder essas médias, tá? A gente vê que o mercado testou, ó. Se o trader tivesse colocado aqui, ó, a ordem já na retração, ele já teria sido estopado, né? Porque ele, nesse movimento aqui, ó, ele não respeitou 38.2, não respeitou 50% e veio sentir como região de suporte esse fundo anterior, né? E a retração de 61.8, tá? Respeitou a retração de 61.8, fez um movimento de expansão continuando o movimento anterior de alta. Então o que a gente faz? Fez esse movimento de expansão e mercado, olha só, ele fez esse movimento de expansão e o mercado começa a corrigir. O que a gente faz? A gente puxa a ferramenta de Fibonacci procurando possíveis níveis de suporte e resistência. Não quer dizer que esse nível de suporte e resistência vai ser respeitado, mas a gente vai ficar atento àquela região, ok? Procurar uma confluência para ver se o mercado deixa um sinal de que ele vai continuar. Não quer dizer que aquele nível de retração vai ser respeitado. A gente tem que sempre esperar, pessoal, uma confirmação daquele teste de suporte e resistência. Que o mercado deixe um sinal que aquele suporte vai ser rejeitado.
Porque se você deixa uma ordem no suporte, o mercado pode romper aquele suporte e você ficar ali perdido sem stop. Ok? Então fez esse movimento de expansão, a gente traça essa retração. Beleza? Entre mínima e máxima do movimento de hoje. A gente vê aqui que o mercado, ó, pessoal, olha aqui, ó, 38.2 rompeu direto, tá? Olha aqui, era a proximidade da média móvel de 9. 50% era a proximidade da média móvel de 20 e ele rompeu o 61.8. Então, se o trader que gosta de operar suporte e resistência sem esperar uma confirmação, a gente vê aqui, ó, se ele deixou a ordem no 38.2 foi estopado. Se ele deixou uma ordem aqui, ó, e o mercado começou até a rejeitar, né? Aí o que ele pensa aqui, ó? 50% do movimento de expansão, né, começou a deixar um pavio. Porque esse candle aqui, ó, pessoal, foi um candle que ele foi negativo, ok? Foi um candle negativo e em um certo momento começou a ocorrer uma defesa compradora. Aí o cara já pensa o quê? Pô, 50% média móvel, comprador já está defendendo, vou entrar agressivo nessa região. Só que não houve uma confirmação, ok? Não houve uma confirmação de que esse suporte seria rejeitado. E olha o que o mercado faz. Rompeu 50%, rompeu 61.8, VWAP e foi buscar esse fundo anterior, que era essa região aqui, ó, de suporte, né? Olha aqui, ó. Essa região de suporte, que nesse primeiro movimento de expansão aqui, ó, ok? Nesse primeiro movimento de expansão foi a retração de 61.8. Vamos agora aqui, ó. Continuou esse movimento de expansão. O que a gente vai fazer? Vai traçar a ferramenta entre a mínima do movimento, tá? Tá, pessoal? Isso eu estou traçando um FIBO de níveis de retração de curto prazo. Só que também tem os níveis de retração, tá, de prazos maiores. Olha aqui, ó, que a gente pode traçar, tá? Que muitas vezes também aquele nível um pouquinho mais macro, é o que eu falo sempre para vocês, a gente não pode olhar só as folhas, a gente tem que olhar o cenário mais macro, né? Olhar a árvore, olhar a floresta, porque esse cenário mais macro são onde vão ter os níveis de retração de prazos maiores, prazos diários, prazos semanais, tá? E esses prazos semanais, como eu já falei para vocês, o que? Os níveis de suporte e resistência de prazos maiores, tá? São os níveis de suporte e resistência com maior relevância para o mercado. Tá, pessoal? Níveis de suporte e resistência em prazos menores, às vezes podem ser apenas ponto de inflexão. Então, se vocês forem traçar pontos de suporte e resistência, procurem os pontos de suporte e resistência nos prazos maiores, porque aqueles pontos de prazos maiores vão ser os pontos com maiores relevâncias para o mercado, ok? Então aqui, ó, entre essa máxima e essa mínima, ó, a gente pode traçar uma retração para a gente procurar nos prazos intradiários possíveis níveis de suporte e resistência. Então a gente já viu aqui, ó, pessoal, olha só, que esse nível de retração entre essa máxima e essa mínima, ó, foi o que aqui, ó, 50%, olha só. Esse nível de 50% aqui dessa pernada aqui, ó, pessoal, de baixa, ok? Essa pernada de baixa, esse nível de retração de 50% foi onde o mercado, ó, marcou esse nível de suporte. Esse suporte aqui, ó, onde foi bastante respeitado, foi o nível dessa retração de 50%. Então a gente tem que ficar de olho também no suporte e resistência das retrações dos prazos maiores. Porque essas retrações nos prazos maiores, muitas vezes onde o mercado vai marcar suporte e resistência, e como a gente não tem traçado essa retração macro, tá? A gente não tem eu não vou colocar no prazo de 60,
porque senão eu vou perder esse movimento aqui, ó. Deixa eu colocar nos 60 minutos aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Entre essa máxima e essa mínima, ok? 50%, deixa eu apagar esse fibo menor aqui, ó. 50% desse movimento, tá? Foi onde o mercado rejeitou. A gente pode ver aqui a quantidade de defesa compradora antes desse rompimento, tá? Se a gente jogar nos 5 minutos, cadê? Onde a gente estava trabalhando? Aqui, ó. Esse nível de 50% foi onde o mercado rejeitou aqui, fazendo essas defesas. Ok, pessoal? Então, vamos recapitulando. Nível de suporte e resistência de Fibonacci. Para a gente pensar numa continuação de um movimento, o ideal é ter uma confirmação que aquele suporte ou resistência vai ser defendido. Vamos evitar comprar suporte e resistência sem confirmação. Ok? Não estou dizendo que não funcione. Tem traders que operam dessa forma que eles conseguem ter resultados, tá? Mas eu digo para vocês que o que eu venho acompanhando dos meus alunos nesses anos aí, a galera que vem tendo problema no mercado, um desses problemas é esse tipo de operacional, de comprar suporte e resistência sem ter uma confirmação, porque a gente não sabe, pessoal. Como diz teoria de Dow, suporte e resistência são feitos para serem rompidos. Então a gente não tem uma certeza que aquela região vai ser rompida, né? Como eu falo sempre para vocês, o mercado financeiro é difícil. Então, se a gente não parametrizar e a gente buscar refinar ao máximo nossas entradas, aquele tipo de operação vai se tornar cada vez mais difícil, né? E se tornar cada vez mais difícil, a gente está buscando consistência no mercado. Então, o que eu aconselho para vocês, que eu venho absorvendo do meu operacional e que eu venho absorvendo de traders que eu considero relevância, é esperar a confirmação, ok? Agora, se vocês quiserem seguir outros caminhos, não posso fazer nada. Beleza, pessoal? Então, olha só. Vamos observar aqui agora. Esse movimento de baixa aqui, ó, pessoal. Ok? Vou apagar esse fibo de curto prazo, tá? Esse fibo maior. Mercado abriu aqui, tá? Aqui é um novo dia, ok, pessoal? Aqui é um novo dia. Mercado abriu num gap de alta, fez um movimento baixista. Essa perna de baixa aqui, ó, essa perna de baixa aqui, o que a gente pode fazer? Entre máxima e mínima na abertura, ok? Traçar níveis de suporte e resistência. Inclusive essa operação aqui eu peguei, né? Compartilhei até com vocês aí nas redes sociais. Eu peguei essa venda aqui, tá? Porque, olha a minha visão, pessoal. O mercado no curto prazo, ok? No curto prazo ele já vinha numa tendência de baixa. Claro que a tendência no prazo maior era uma tendência de alta. Inclusive a média de 200 já vinha servindo como suporte, tá? O que ele fez aqui? Movimento de expansão de baixa. Veio testar a região da média da VWAP, tá? E a retração de 50%. O que ele deixa aqui na retração de 50%? Um engolfo de baixa, né? Beleza? Um engolfo de baixa. Eu fiz uma entrada na mínima desse candle aqui. Stop aqui na máxima. Tá? Isso foi um movimento bem atual, tá, pessoal? Quem me acompanha aí viu essa operação aí, e os alunos da mentoria também fizeram comigo essa operação, tá? Foi uma operação contra a média de 200, ok? Mas o mercado já tinha estressado a média de 200. Tá? O objetivo aqui é mostrar isso aqui, ó. Movimento de expansão, contração. Veio testar a região de 50%. Houve uma defesa vendedora. Depois o mercado rompeu a 200. Quando ele rompe a 200, pessoal, a gente tem uma mínima, a gente tem uma máxima e a gente tem um movimento corretivo. O que a gente faz aqui, ó? Fibo entre a máxima e a mínima do movimento corretivo. Ok?
olha onde o mercado vem corrigir. No nível de retração, no primeiro nível de retração, né? No primeiro nível de retração desse movimento aqui, pessoal, olha só. O primeiro nível de retração desse movimento entre essa máxima e essa mínima, tá? Até esse momento aqui, ó, o mercado não tinha perdido esse fundo e tinha feito esse movimento anterior. Então, nesse momento aqui, ó, a mínima desse movimento era aqui. Então, a gente fez máxima e mínima, fez correção, a gente traça fibo entre a máxima e a mínima. O que ele sente aqui, ó? Olha como foi uma região de confluência. É isso que é interessante. Proximidade da retração, primeiro nível de retração, ok? Média móvel de 200, média móvel de 20 e a média móvel de 9, ela já alinhando no movimento. Tá? Então vocês lembram, né? Como foi uma operação bem recente, que eu operei esse rompimento aqui. Stop aonde, galera? Na máxima do movimento, né? Aqui acima da média de 200. Olha como essa região foi uma região de confluência. Retração de 50%. Desculpa. Primeiro nível de retração 38,2. Média de 200. Média de 20. Média de 9. Operando a favor da tendência. A tendência aqui no curto prazo já era de baixa. As médias estavam todas descendentes. Inclusive, nessa operação aqui, ó, o preço já estava trabalhando a média, abaixo da média de 200. É um cenário que eu chamo o quê? Pullback pós-rompimento. Rompeu a média de 200, que foi uma região de suporte. Veio testar agora como resistência e houve a continuação desse movimento. Então, pessoal, em relação à retração, é isso aí que eu queria passar para vocês, tá? Primeiramente, passar a visão. Vamos esperar a confirmação, tá? Dessa região de suporte e resistência. Não é porque o mercado vai testar um nível de 50%, 38,2, 61,8, que obrigatoriamente aquele nível vai ser respeitado e o mercado vai continuar. Porque o mercado pode romper aquela região, ok? E aquele nível ser rompido. E quem acreditou naquela defesa, naquele nível de preço, pode ficar complicado ali, tá? Então vamos ser cautelosos, pessoal, pensar em operações assim mais conservadoras, tá? E aguardar o rompimento. Não que não funcione, mas assim, tem grande nível de falha. Eu falo para vocês, se vocês fizeram um backtest de quantas vezes aquele nível de suporte e resistência foi testado e foi respeitado, tá? Se eu não digo assim, vocês deixarem já uma ordem, tá? Eu digo assim, o mercado fez esse movimento aqui, ó, ok? Entre mínima e máxima. Eu digo assim, você já deixar uma ordem naquela região, acreditando que o mercado vai respeitar, tá? Eu digo que pode ter uma grande quantidade de falhas, tá? Porque você pode acreditar que o rompimento, que a região de 38,2 possa ser respeitada, ele já romper aquela região de 38,2 e já buscar o próximo nível. Ou então o mercado vem buscar 50%, você já deixar uma ordem no 50%, acreditando que aquele nível vai ser respeitado, e o mercado vir buscar o próximo nível. Tá? Então vamos esperar a confirmação, pessoal. Vamos esperar, vamos ser cautelosos, que isso aí que vai dar uma longevidade maior para vocês no mercado financeiro. Tá? Isso aí eu queria passar em relação a níveis de retração. Ok? A gente procurando níveis de retração como suporte e resistência para a gente buscar o que? Continuações, tá? Níveis de pullback, né? Quando a gente traça níveis de suporte e de retração, a gente procura por operações de pullback, ok? Então, retração que eu queria passar para vocês era isso. Agora a gente vai trabalhar com as projeções para procurar o que? Possíveis níveis de suporte e resistência também, possíveis níveis de alvos, né, para operações, tá? E também níveis ali onde o mercado pode se corrigir
e fazer uma reversão de movimento. Deixa eu beber mais uma água aqui porque tá sendo longo, tá? Vai ser uma aula um pouquinho mais longa, pessoal, porque eu quero trabalhar bastante esse conceito aí com vocês de projeção, de retração e passar algumas visões práticas minhas que eu tenho, tá? Para ver se eu consigo agregar alguma coisa e evitar que vocês também tomem certas atitudes que não sejam tão construtivas para vocês. Antes de eu falar sobre níveis de projeções, tá? Eu quero abordar com vocês, pessoal, o conceito de pivô, tá? Porque não adianta eu falar sobre projeções se vocês não sabem o que é um pivô. Porque muitas projeções a gente pode traçar de pivôs, né? E pode traçar também de movimentos anteriores, que são os espelhamentos, tá? Que eu gosto muito de trabalhar com espelhamento, que eu acho que tem tido mais efetividade para mim no dia a dia do que as próprias projeções de pivô, tá? Então, assim, pessoal, vamos ver aqui, ó, um pivô de baixo. A gente já viu, tá? Que uma tendência de alta é caracterizada por quê? Topos e fundos ascendentes. E uma tendência de baixa é caracterizada por topos e fundos descendentes, tá? Esse é o conceito básico de tendência. Não tem como vocês entenderem sobre pivôs se vocês não sabem esse conceito básico de tendência, tá? Então vamos aqui, ó. Deixa eu ler essa teoria aqui para vocês, pessoal. O que é um pivô de baixa? O ativo vem uma tendência de alta formando topos e fundos ascendentes, né? Topos e fundos ascendentes. Num dado momento, o mercado perde as forças e não consegue formar um topo mais alto que o anterior, tá? Então esse topinho aqui, ó, ele falhou em fazer um topo mais alto e continuar a característica do mercado, que é uma tendência de alta, é formada por topos e fundos ascendentes. Quando ele arma, pessoal, um topo abaixo do anterior, aqui a gente diz que ele armou o pivô. Aqui ele armou o pivô porque ele falhou em fazer um topo mais alto. Só que ele não confirmou o pivô, porque ele não rompeu o fundo anterior. Então, nesse cenário aqui, ele apenas armou o pivô. Porque nada impede do quê? Ele voltar a subir, tá? Se ele voltar a subir e não romper essa região, ele não aciona o pivô. Ele apenas armou o pivô, beleza? Num dado momento, o mercado perde as forças e não consegue formar um topo mais alto que o anterior, fazendo um topo mais baixo, tá? Então aqui ele armou o pivô. Quando ele perde o fundo prévio, tá? Quando ele perde esse fundo prévio e consegue fechar, tá? Fechar abaixo dessa região, a gente diz que ele confirmou o pivô. Por que confirmar? Porque ele pode acionar o pivô, ok, pessoal? Ele pode acionar e essa região aqui ser defendida pelos compradores e não ocorrer uma confirmação do pivô, ocorrer apenas o acionamento. Seria o que aqui, pessoal? Seria o nível de retração, como a gente estava estudando. Aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, galera. Olha só. Deixa eu apagar aqui para ficar bem claro isso para vocês, tá? O que o mercado faz aqui, ó? Faz um movimento de expansão, contração, expansão, contração. Nesse momento aqui, ó, ele falha em fazer o quê? Um topo mais alto que o anterior e continuar o movimento de alta, a tendência de alta, desculpa. O que a gente vai fazer aqui, ó? Vai pegar a ferramenta de Fibonacci. Deixa eu dar um zoom aqui. Calma aí, pessoal. A gente vai pegar a ferramenta de Fibonacci e vai traçar entre a mínima e a máxima. Ok? Olha só, por que eu falo para vocês que não é interessante colocar o que? A ordem nos níveis já acreditando naquela confirmação. Porque o mercado, deixa eu assim, ó. Porque da mesma forma que o mercado
ele pode defender esse nível aqui, que seria a cabeça do pivô. Ok, pessoal? Da mesma forma que o mercado pode defender essa região, que seria uma região de retração, e voltar a subir. Se ele voltar a subir, o que diz aqui, pessoal? Se ele fizesse isso aqui, ó, esse candle aqui violasse a cabeça do pivô, mas não acionasse, apenas seria o quê? Uma violação. Só que o mercado não confirmaria esse pivô. Ele apenas o quê? Ia acionar esse pivô de baixa, mas não ia confirmar. Ok? Então, da mesma forma que houve uma defesa compradora nessa região, ok? E o mercado... calma aí, pessoal. Calma aí. Da mesma forma que houve uma defesa compradora nessa região, tá? E defendeu a cabeça do pivô, e depois continuou o movimento, certo? Quem colocou ordem aqui se deu bem, porque o mercado rejeitou a região de suporte e subiu. Ok? Só que o mercado poderia o quê? Confirmar esse pivô de baixa. O mercado poderia confirmar esse pivô de baixa e reverter esse movimento anterior que ele vinha fazendo topos e fundos ascendentes, ele confirmar esse pivô de baixa e fazer o quê? Topos e fundos descendentes. Essa região, esse movimento anterior de uma tendência de alta ser revertido por uma tendência de baixa no curto prazo. Deixa eu apagar aqui. Entendeu, pessoal? Então, voltando aqui para o pivô. Esse pivô só vai ser confirmado desde o momento que o mercado acione esse fundo anterior, né, que é a cabeça do pivô, e feche abaixo desse nível. Porque se o mercado somente violar e não fechar acima desse nível, ok? Não houve uma confirmação. Houve apenas uma violação do pivô. É aquele cenário, né, que ele testa o nível de retração e volta a subir, né? Claro, tudo alinhado, média móvel, deixou um candle de confirmação, tudo beleza, ok? Então, pivô de baixa. O ativo vem numa tendência de baixa, formando topos e fundos descendentes. Num dado momento, o mercado perde a força e não consegue formar um fundo mais baixo, fazendo um fundo mais alto que o anterior. Armou o pivô. Quando rompe e confirma, né, o topo prévio, o pivô é confirmado. Então, olha aqui, ó, o mercado vem fazendo topos e fundos descendentes, que é o característico o quê? De uma tendência de baixa. Num certo momento, o mercado falha em fazer um fundo mais baixo, né? A gente vê aqui, ó, que F2 ele não é perdido, ele faz um fundo acima do anterior. Então, nesse momento, a gente diz que o quê? Ele armou um pivô de baixa, de alta, desculpa. Ele armou um pivô de baixa, né? Se a gente traçar um nível de retração entre essa máxima e essa mínima, a gente vai ver o quê? Que aqui possivelmente era um nível de 50% ou 38,2%, tá? Quando ele fecha acima dessa região, a gente diz que o quê? O pivô de alta foi confirmado, tá? De novo, porque ele pode somente violar, né? Ocorrer uma defesa da cabeça do pivô, né? Que seria provavelmente ali um nível de retração, alguma média móvel vindo descendente, tá? Ou haver o quê? Apenas uma violação e o mercado depois voltar a romper esse fundo e continuar fazendo topos e fundos descendentes, ok? Então, eu queria passar esse conceito básico sobre pivô de alta e pivô de baixa para a gente poder entrar na leitura sobre níveis de projeção de Fibo, beleza? Deixa eu apagar aqui para não poluir, senão fica muito zoado aqui, a gente não consegue entender mais nada, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos pegar aqui um movimento aqui menos poluído. Beleza. Vamos embora aqui, ó.
ok? Vou considerar somente, tá? Vou considerar somente esse movimento intradiário, tá, pessoal? Não vou procurar suporte e resistência de níveis maiores, tá? Isso é apenas uma exemplificação. Deixa eu beber uma água aqui. Isso é apenas uma exemplificação, tá? Eu não vou ficar procurando suporte e resistência de níveis maiores. O que o mercado faz aqui, pessoal? Ele faz um topo e ele faz um topo abaixo do topo anterior, ok? Quando ele faz um topo abaixo do topo anterior, aqui a gente diz que o que? Ele armou o pivô de baixa, ok? Se a gente for traçar uma retração entre essa máxima e essa mínima, a gente vê que o mercado ele nem buscou nem o primeiro nível de retração desse movimento de correção, ok? Ele não buscou nem o primeiro nível de correção. Deixa eu apagar aqui esse fio porque eu quero explicar um cenário para vocês, ok? Então, olha só, desde o momento que ele fez um topo abaixo do anterior, ele armou o pivô. Esse fundo aqui, o que seria, pessoal? Esse fundo aqui seria o que? A cabeça do pivô. Calma aí. Ok? Esse fundo aqui, ó, pessoal, é a cabeça do pivô. Quando o mercado consegue romper essa região e fechar abaixo, a gente diz o quê? Que ele confirmou o pivô de baixa. Ok, pessoal? Desde o momento que ele conseguiu fechar abaixo dessa região, ele confirmou o pivô. Por que ele confirmou o pivô? Esse candle aqui, ó, que rompeu o pivô, ele poderia somente violar essa região, ok? Ocorreu o quê? Uma defesa compradora desse nível de suporte, porque a cabeça do pivô, pessoal, tanto uma cabeça de um pivô de alta como um pivô de baixa, muitas vezes é sentido como uma região de suporte e resistência, e o mercado vem testar aquela região e ocorre uma defesa compradora, e aquele pivô ele não é confirmado, ok? E o mercado reverte aquele movimento anterior. Então esse candle aqui, ó, ele poderia se transformar o quê? No momento ele foi assim. Poderia ocorrer uma rejeição dessa região de suporte, ele deixar um pavio inferior, ok? E o mercado voltar a subir. Ou então a formar até o que aqui, ó, abordando um assunto maior. O mercado rejeitar essa região, ele formar uma bandeira, ok? Ele formar uma bandeira. Nesse primeiro momento aqui, ó, ele não romper essa região, ele continuar acumulando dentro da bandeira para depois voltar a cair, tá? Mas isso é um outro assunto, só que é um cenário que a gente vê bastante. O mercado aciona um pivô de baixa ou um pivô de alta. Aquele pivô, no primeiro momento, ele não dá continuidade, ocorre uma acumulação mais complexa em forma de bandeira, para depois sim voltar a cair, tá? Mas isso eu tenho aulas gravadas aí, quem quiser saber, procura aí. Deixa eu apagar essa bandeira. Ok, pessoal? Então aqui, ó, ele confirmou o pivô de baixa, beleza? Como ele confirmou o pivô de baixa, agora a gente vai procurar níveis, alvos de FIBO, tá? Para a gente pode trabalhar aqui, ó, no exemplo. O cara vai operar o rompimento desse pivô, beleza? Confirmou o pivô de baixa. Vamos supor que ele ou fez uma entrada agressiva, ok? No rompimento dessa região de suporte, ou ele foi mais conservador, e esperou a confirmação desse rompimento, tá? Tem essas duas hipóteses. Não vou entrar nesse cenário agora com vocês sobre entradas mais agressivas ou entradas mais conservadoras, tá?
Confirmou o pivô de baixo. A gente vai pegar essa ferramenta que a gente usou antigamente, né? É preço de Fibonacci, tá? A ferramenta é preço de Fibonacci, que a gente usou anteriormente para procurar níveis de suporte e resistência. Agora a gente vai projetar para procurar alvos. Então, olha só. Vou traçar na máxima do movimento até a cabeça do pivô, ok? Na máxima do movimento até a cabeça do pivô. A gente tem aqui, ó, pessoal, no caso a ferramenta que eu uso, são os 3 níveis, ok? Eu tenho nível de 38.2, 50% e 61.8, beleza? Então eu vou pegar essa ferramenta aqui, ó, entre a máxima e a cabeça do pivô, e vou botar primeiramente o primeiro nível, que seria o que aqui, ó? Aqui, ó, esse primeiro nível seria 38.2. Beleza? Aqui, ó, o primeiro nível dessa ferramenta é 38.2, que é o primeiro alvo. Então, esse primeiro nível de 38.2 me dá a projeção de 61.8 desse movimento aqui, ó. Ok, pessoal? Esse nível aqui, ó, o primeiro alvo, me dá a projeção de 61.8 desse movimento de baixa aqui. O que aconteceu aqui, ó? Primeiro nível foi rompido, ok? Primeiro nível foi rompido. A gente vai projetar agora o segundo nível. Ok, pessoal? Bem devagar, tá? Sem pressa. O primeiro nível, que é 38.2, seria esse alvo aqui, foi rompido. Então, se o primeiro nível foi rompido, o primeiro alvo foi alcançado, ok? Primeiro alvo do pivô, ok? Vamos de novo. O mercado fez um topo, fez um fundo. Fez um topo abaixo do anterior, perdeu o fundo. Acionou o pivô de baixa. Beleza? Acionou o pivô de baixa. Então, a gente vai procurar alvos desse pivô de baixa. Primeiro alvo aqui foi alcançado, na região dos 55,11. Rompeu essa região, a gente vai procurar o próximo alvo. Ok? Então, o nível de 50% a gente vai jogar aqui, ó, para a cabeça do pivô. Beleza? Cabeça do pivô aqui, ó, pessoal. Esse nível de projeção aqui para baixo, esse movimento aqui, ó, é a projeção de 100%. Porque esse nível de aqui, ó, esse nível, ele projetou igual para baixo. Olha aqui, ó, galera, ó. Então, quando a gente faz a projeção de 100%, colocando, olha só, bem detalhado, tá, pessoal? Isso foi uma coisa que eu tive um pouco de dificuldade para entender no começo. Então, vou ser bem devagar para vocês. Olha só, 50% do movimento. Eu peguei o nível de retração, ok? Aqui não é mais 38.2. Aqui agora é o nível de 50%. Beleza? Então, eu peguei a ferramenta de Fibonacci e joguei o nível de 50% aqui, ó, na cabeça do pivô. Então, quando eu projetei 50% desse Fibonacci, eu tenho esse mesmo movimento aqui, ó, entre máxima e a cabeça do pivô, eu tenho um movimento igual para baixo. Certo? Eu tenho um movimento igual para baixo. Por isso diz que esse movimento eu estou espelhando 100%. Por que 100%? Esse movimento é igual a esse. Muitas pessoas ainda têm dúvida, não conseguem entender muito bem quando falam assim, por que é o espelhamento 100%? Então, se você jogar esse movimento aqui para baixo, ó, esse movimento aqui para baixo, você vai ter idêntico esse movimento. Então, quando eu peguei 50% aqui da ferramenta, eu projetei o alvo de 100% desse movimento, a partir do pivô. Ok, pessoal? Eu sei que para a galera iniciante pode assim parecer bem confuso, tá? Da mesma forma que um dia apareceu para mim, tá? Mas isso aí com o tempo vai começar a entrar na mente de vocês e vocês vão ver que não é tão complicado, tá? Beleza, pessoal? O que o mercado fez aqui, ó? Rompeu o nível de
o segundo nível do alvo, o alvo da projeção de 100%. A projeção de 100% a gente traça a partir do nível de 50%. Aqui é a retração, tá? O nível de 50%. Rompeu esse nível, a gente vai procurar projetar o próximo alvo. A gente vai pegar a ferramenta de Fibonacci e o nível de, olha só, o nível de 61,8%, a gente vai jogar, o nível de 61,8%, a gente vai jogar onde? Na cabeça do pivô. Porque a gente quer ver se o mercado vai buscar esse terceiro alvo. Então, olha só, vou pegar a ferramenta, ok? Esse nível aqui eu vou jogar agora aqui, ó, na cabeça do pivô. Então, eu peguei a ferramenta de 61,8 e projetei. E a gente pode ver que foi onde o mercado, ó, ele marcou essa região de suporte, né? Olha aqui quanta defesa compradora. Olha aqui, pessoal, quanta defesa compradora nessa região. Quando o mercado testou essa região, ele fez uma lateralização, né? A gente pode ver aqui, ó, que a gente consegue traçar até o que aqui, ó, um caixote, né? Uma zona de acumulação. Certo, pessoal? Então, olha só. Voltando aqui, ó. Voltando aqui. Vamos bem devagar de novo, que eu sei que é um assunto bem complexo, que gera muita, como que eu falo assim, dúvida no começo do pessoal, beleza? Eu também passei por isso, pessoal. Tudo que vocês estão passando, a galera iniciante, pode ter certeza que eu já passei e todos os outros professores já passaram. Vamos lá. Mercado armou o pivô de baixa, certo? Vou começar pelo primeiro alvo. Vou pegar essa ferramenta, preço de Fibonacci. Vou traçar na máxima do movimento até a cabeça do pivô, o primeiro nível. Ok? Primeiro nível de Fibonacci foi alcançado. Aqui, ó, desculpa. Cabeça do pivô, primeiro nível, foi alcançado. Rompeu aquela região, a gente vai pegar o quê? O nível de 50%. E a gente vai jogar na cabeça do pivô. Terceiro nível de Fibonacci foi alcançado. A gente vai pegar a ferramenta e vai jogar o nível de 61,8 nessa região. Quando a gente projeta, pessoal, quando a gente projeta o nível de 61,8 para baixo, ok? A gente está projetando o quê? Deixa eu explicar isso para vocês. A gente está projetando 100% desse movimento aqui, ó. Se lembra? 100% desse movimento para baixo. Olha só. Vou mostrar isso para vocês. Olha só, calma aí. Deixa eu voltar aqui para explicar para vocês. Primeiro nível de retração. 38,2. Então eu tenho aqui o quê? Ok? Mercado alcançou o nível de... rompeu o nível de 38,2. A gente vai pegar a ferramenta, 50% a gente vai jogar na cabeça do pivô. Presta atenção nisso aqui, pessoal. Olha só. Quando eu tenho esse movimento aqui, ó, eu tenho a projeção de 100% desse movimento. Então, olha só, eu tenho isso aqui. Deixa eu botar de outra cor. Ok? Então eu tenho o primeiro nível de retração, que é essa linha amarela, e eu tenho o segundo nível de retração, que é essa linha vermelha. Então eu tenho aqui a retração de 61,8, ok? A projeção desse movimento 61,8, e essa linha vermelha é 100% da projeção desse movimento, entre máxima e a cabeça do pivô e o nível de 50. Se eu pegar a ferramenta agora e projetar o terceiro nível de Fibo, ok? Seria o que, pessoal? Seria a soma desses dois movimentos, ó.
Conseguiram entender, pessoal? O último nível de retração, que é a projeção, o último nível de projeção, desculpa, que seria o nível de 161.8, seria o quê? A projeção de 100% mais a projeção de 61.8. Então eu teria o quê? 161.8. De novo, vou mostrar para vocês, olha só. Demorei muito tempo para entender isso. Olha só. Primeiro nível de retração é esse movimento aqui, ó. OK? Seria o quê? 161.8% desse movimento aqui para baixo. Seria 61.8 desse movimento aqui, ó. Beleza? Agora o próximo nível traçado, eu teria essa amplitude aqui, ó. Desde o momento que eu traço o terceiro nível, eu tenho a soma dessas duas amplitudes. Da primeira amplitude, que é a amplitude de 61.8 do espelhamento, mais a amplitude de 100%. Então eu tenho o quê? 100%. Bem devagar, pessoal. Bem devagar. Eu tenho 61.8 mais 100%. OK? Aqui, ó. Então, essa amplitude aqui, ó, primeiro é a projeção de 61.8 mais a projeção de 100%, ó. Tá? Depois o mercado acumulou, rompeu. Beleza, galera? Tentar procurar mais um exemplo aqui, ó, prático para níveis de projeção. Mercado fez esse fundo duplo aqui, OK? Mercado fez esse fundo duplo. A gente pode procurar essa amplitude aqui, ó, pessoal, essa amplitude aqui, OK? Procurar ela para cima a partir desse nível aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai procurar, vai pegar a ferramenta de preço Fibonacci, vai traçar na mínima do movimento até esse topo aqui, ó. Primeiro nível, OK, galera? Calma aí, galera. A gente vai projetar, pessoal, de novo, esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, ó, a gente vai projetar para cima, entre máxima e mínima, OK? A gente vai trabalhar com espelhamento. A gente quer ver, ó, essa amplitude aqui, ó, como, até que nível o mercado projeta essa amplitude para cima. Deixa eu botar aqui a partir daqui, ó, que vai ficar mais tranquilo. Mais ou menos isso aqui, beleza? Então vamos deixar ela quieta aqui, ó. Entre a máxima e o topo. Entre a máxima, desculpa, galera. Entre a mínima, né, desse fundo duplo com o topo aqui, ó. A gente vai pegar o primeiro nível de Fibonacci. Seria 38.2. OK? Primeiro nível foi alcançado. Mercado faz um movimento de expansão, faz uma contração. Quando ele faz esse movimento aqui, ó, a gente pode pegar e procurar o que? Níveis de retração para possíveis compras de pullback. O mercado não chegou a corrigir nem 38.2 desse movimento. A gente vai procurar, continuar procurando a projeção desse fundo duplo. Então a gente vai pegar o nível de 50. Primeiro a gente estava aqui, ó, no primeiro nível, OK? Rompeu o primeiro nível. Aqui, ó, aqui rompeu o primeiro nível, certo? Aqui ele rompeu o primeiro nível, que seria o alvo dessa projeção. A gente vai pegar o segundo nível agora e vai botar aqui, ó, essa linha vermelha
que é nível de 50%, ele vai jogar aqui, ó, nesse topinho. Então aqui, ó, é o alvo de 100% desse movimento. Se a gente pegar essa amplitude aqui, ó, ela vai ser igual aqui para cima, pessoal. Então o mercado formou um fundo duplo, rompeu o topo, certo? Fundo duplo, rompeu o topo. A gente vai começar a traçar espelhamento desse movimento. Esse movimento aqui, ó, a gente vai procurar alvos para cima. Alvo de 100% foi rompido aqui, ó, certo? Ele não rompeu o segundo alvo. O que a gente vai fazer? Essa terceira linha, que seria a projeção de 161.8, a gente vai jogar aqui, ó, nesse topinho. Ó, então peguei o terceiro nível, certo? E joguei nesse topinho. Foi onde o mercado marcou essa máxima aqui, certo? Marcou essa máxima e reverteu o movimento. Quando ele reverteu o movimento, a gente tem certinho o que? Um nível de retração entre a mínima e a máxima. Ó, o mercado rompeu até o 38.2 e o mercado fechou. Então a gente viu aqui, ó, pessoal, que a gente primeiramente usou o que? A projeção para procurar os possíveis movimentos a partir desse fundo duplo quando o mercado rompeu esse topo. Então o mercado olha só, mercado rompeu o primeiro nível, subiu, mercado rompeu o diacho. Calma aí, pessoal, eu tive que dar um zoom, um deszoom aqui, ficou ruim, calma aí. Vamos botar a ferramenta aqui de novo no fundo duplo, tá? Então olha só, mercado buscou o primeiro nível, rompeu. Quando ele rompe, a gente pega o segundo nível e joga aqui nesse topinho, que a gente quer procurar a projeção de 100%. Projeção de 100% rompida. Quando ele rompe o segundo nível, a gente vai procurar o terceiro nível. A gente vai jogar a terceira reta, que seria o que? Nível de 61.8, a gente vai projetar 161.8 para cima. Certo? Mercado alcançou o terceiro nível. Mercado testou a média de 200 e sentiu como resistência. Então esse primeiro momento que a gente começou a trabalhar com níveis de projeção, o movimento entre essa mínima e essa máxima começa o quê? Servir como níveis de retração, onde a gente pode procurar o quê? Por pullback, né? Aqui o mercado encerrou, mas muitas vezes a gente vai começar a trabalhar com alvos, né, de Fibo para projeções ou de espelhamento ou de pivô, e aqueles alvos vão ser alcançados, o mercado vai marcar uma máxima ou uma mínima, tá? E aqueles níveis antes que eram projeções vão começar a servir como níveis de retração. E aqueles níveis de retração a gente vai procurar o que, galera? Como pullback, certo? Procurar por pullbacks para possíveis continuações de movimento. Então olha aqui, ó, se o mercado não tivesse encerrado, se a gente tem um movimento entre máxima e mínima, tá? Aqui a gente tem uma região de suporte, que seria o que? O topinho anterior, beleza? Topinho anterior. Vamos desconsiderar, deixa eu dar um zoom aqui, pera aí. Vamos desconsiderar que o mercado rompeu aquela região, ok? Vamos ver que vamos fazer essa hipótese aqui, pessoal. Vamos fazer essa hipótese aqui, desconsiderar essa média de 200 também, tá? Que o mercado veio testar aqui, ó,
ok? Mercado veio testar o que? A proximidade da retração de 38,2 e esse topo anterior sentindo como suporte. E nessa região aqui, ó, vamos considerar que o mercado fez isso aqui, ó. Vamos considerar que o mercado fez isso aqui, ó. Ok? O mercado fez um movimento de expansão, fez um movimento de correção, veio testar a proximidade da região de 38,2, tá? O primeiro nível de correção desse movimento de alta, ok? Esse movimento de alta aqui, ó, o mercado veio buscar o primeiro nível. E em confluência, pessoal, teria esse topinho anterior que serviu como suporte. O que o mercado deixa nessa região de confluência aqui, ó? Ele deixa um candle engolfando o candle anterior, ok? Ah, desculpa, galera. Esquece esse cenário aqui anterior, de novo, calma aí. O que ele deixa aqui, pessoal? Ele deixa um candle engolfando o candle anterior. A tendência a princípio é de alta, ok? O mercado continua fazendo topos e fundos ascendentes. Ele não perdeu esse fundo aqui anterior, tá? Então, olha só. Ele veio testar essa região de topo anterior, junto com a retração de 38,2 e deixa aqui, ó, um padrão de candle interessante. Fechando acima, olha só, acima da média móvel de 20. Possivelmente, essa média móvel aqui, ó, de 9, ela ia vir por aqui. E quando esse candle aqui fechasse, ela já estaria virando. Esse candle aqui, ó, ele já estaria fechando acima da média móvel de 9. Essa média móvel de 20, ela já estaria fazendo isso aqui, ó. Um realinhamento altista. Esse cenário aqui, galera, é o cenário mais que ideal para a gente pensar numa entrada aqui, tá? Com stop aqui, visando a continuação de movimento, tá? Interessante a gente até pensar num alvo aqui no topo anterior, né? Nesse topinho aqui anterior seria, tá, pessoal? Desconsiderando, tá? Até essa média aqui de 200, tá? Esquece que tem essa média de 200. Então, se a gente faz essa entrada aqui, ó, nessa região de confluência, a gente tem até o topo anterior, pô, 13 pontos aí, tá? Seria uma operação aí para a gente pensar até numa realização de lucro, tá? Ou ficar atento se o mercado rejeitar, porque ele já veio de um movimento, tá? Ele já veio de um forte movimento, tá? Possivelmente até uma exaustão de um movimento. A gente consegue pegar um movimento aqui, ó. Então, algumas vezes, se a gente pensar até nesse rompimento aqui direto, a gente pode tomar um calor e esse mercado aqui fazer isso aqui, ó. Vir testar essa região de topo anterior, tá? Ocorrer uma defesa vendedora nessa faixa de preço e o mercado rejeitar esse movimento e voltar a cair, tá? A gente aí pode olhar um indicador, né? Ver se esse indicador está com divergência entre esses dois topos e pensar e tomar cuidado, né? Não pensar em reversão, tá? O objetivo aí dessa aula não é falar reversão de movimento, tá? A princípio eu estou fazendo uma operação, a tendência no sentido da média, né? No sentido da tendência, uma continuação desse movimento, tá? Mas quando vocês pegarem uma operação desse tipo, depois de um movimento já com uma certa amplitude, fiquem atentos, tá? Que esse topo anterior aqui, ó, ele pode servir como resistência e o mercado rejeitar, formar até um topo duplo. Fiquem atentos ao indicador se está deixando alguma divergência. Tá, pessoal? Então, eu acho que a respeito de Fibonacci é isso aí que eu queria falar para vocês, tá?
Depois, com o tempo, se eu for vendo alguma necessidade de acrescentar alguma coisa, eu vou agregando aí essa aula, tá? Então procurem estudar bastante, se aperfeiçoar sobre Fibonacci, pratiquem bastante, porque no dia a dia do trader, né, independente de ser day trade, swing trader ou até operações de prazos maiores, você tiver um domínio maior sobre essa ferramenta, pode ajudar vocês a extrair bastante lucro, né? Porque vocês vão estar capacitados a entender o que o mercado está te dizendo, né? Vocês vão estar conseguindo entender aquela leitura, aquele contexto de mercado, e vocês juntando todo o contexto de mercado com Fibonacci, com leitura de candle, vocês vão estar aí parametrizando, né? Vocês vão ter parâmetros para estar conseguindo aí juntar mais informações, digamos assim, e lutar contra esse mercado aí. Tá, pessoal? Então é isso aí que eu queria passar para vocês. Espero que tenha agregado.